Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Aqui estamos mais uma vez pela maravilhosa graça do Senhor. Sublime, sublime, sublime graça do Senhor. Como o Senhor tem sido tão afável, tão benigno, tão misericordioso para conosco. Nós só temos que agradecer ao Senhor a todo instante, a todo momento, porque o que o Senhor fez por nós, como eu sempre digo, nós temos uma dívida impagável com o Senhor. Rogo humildemente que Ele sempre nos conceda a sua graça para vivermos uma vida de gratidão, uma vida de ações de graças a Ele. Preciosos, eu estou aqui com uma escritura que já há alguns programas nós estamos discorrendo um pouquinho sobre ela. É um assunto delicado, mas é um assunto que verdadeiramente nos interessa. E como nós anelamos, desejamos nos aprofundarmos ainda mais nestas riquezas preciosas que Deus nos deu através dos 7 anos de Apocalipse 10:7. Eu quero ler uma escritura que está lá em Efésios, lembrando que este livro não é para o mundo, não foi para o evangelismo, é uma carta que foi direcionada para o coração dos verdadeiros eleitos, predestinados de Deus desde antes da fundação do mundo. No capítulo 1 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele ainda antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que coisa, queridos! Que preciosidade! Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E que precioso alimento! Com o fim de sermos para louvor da sua glória,
nós, os que primeiro esperamos em Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. É certo que as pessoas ficam se perguntando, né? Há sempre um questionamento acerca deste assunto, mas nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, que é a autoridade máxima em todas as coisas. Às vezes você não entende o que é predestinação. E muitos nem mesmo sabem, porque ignoram o assunto, que isto está dentro da Bíblia que eles muitas vezes estão carregando debaixo dos seus braços e mesmo contra o seu próprio peito, né, próximo ali ao coração. Quantas pessoas caminham carregando a Bíblia aqui bem pertinho do coração. E é esta Bíblia que nos fala deste assunto que nós estamos tomando aqui juntamente com todos vocês, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes. Nós também encontramos lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, que Deus chamou Jeremias. A Bíblia diz que Deus o conhecia e o santificou e o predestinou para ser um profeta. E isto muito mesmo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então, nós podemos ver que nós estamos diante de um Deus que muito mesmo antes de haver o que quer que seja, ele já sabe. Ele não seria Deus se ele não conhecesse o fim, muito mesmo antes que houvesse um princípio do que quer que seja. E a Bíblia diz que pela sua presciência, ou seja, pelo seu conhecimento antecipado, ele escolheu, ele predestinou e ele fez de Jeremias um profeta muito mesmo antes de sua mãe o conceber. A Bíblia também nos diz acerca de João Batista que ele foi predestinado por Deus para ser aquele profeta, aquela voz que estaria no deserto clamando. E isto 712 anos antes do Senhor, né, dele vir à cena, né, Deus já estava falando da sua vinda. Deus já havia predestinado João Batista para ser esta voz lá no deserto, para ser o precursor da sua primeira vinda. Então, nós encontramos que Deus por presciência, Deus onipotente, onipresente, onisciente, pela sua onisciência, ou seja, pelo seu conhecimento antecipado, nos escolheu, é o que a Bíblia nos diz, acabamos de ver isto aqui agora em Efésios, nos escolheu ainda antes da fundação do mundo. Isto independe de mim, independe de você, independe de quem quer que seja. Isto é escolha de Deus. Deus nos escolheu ainda antes da fundação do mundo. Deus sabia, antes mesmo que o mundo fosse fundado, que eu estaria aqui nesta hora, diante de vocês, trazendo este assunto tão tremendo que nós estamos aqui, né? Nós estamos tratando dele já há alguns programas, né? E eu achei por bem nós realmente nos aprofundarmos nisto, porque nós precisamos compreender que nós não somos um acidente,
Deus, muito mesmo antes de haver mundo, muito mesmo antes de haver o que quer que seja, Ele nos escolheu, nos escolheu. Antes mesmo de haver mundo, antes mesmo de haver o que quer que seja, Ele nos escolheu, nos predestinou para filhos de adoção e seu Filho Jesus Cristo, nos predestinou para sermos cheios do seu precioso Espírito Santo. Esta é a verdade. E isto muito antes de haver mundo, nós já estávamos nos pensamentos de Deus. Foi o programa de Deus nos predestinar para nos conceder o seu precioso Espírito Santo. Por quê? Porque Ele sabia de antemão que nós desejaríamos sermos cheios do seu precioso Espírito Santo. E, portanto, Ele fez os preparativos e nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Ele enviou Jesus aqui por sobre a face da terra, Ele enviou com um propósito de verdadeiramente nos buscar e nos resgatar e nos trazer de volta a Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer, para preparar um caminho para que Ele pudesse nos resgatar, para que Ele pudesse nos dar o seu precioso Espírito Santo. Veja como isto é verdadeiramente rico, veja como isto é verdadeiramente precioso. Não foi eu, não foi você, mas foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos predestinou, ainda antes que este mundo começasse. Deus colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, muito mesmo antes que o mundo existisse. Ó, queridos, isso dá vontade de pular, isso dá vontade de correr. Isso traz um gozo inefável no nosso coração, na nossa alma. O nosso espírito se enche da alegria, do gozo inefável dos céus. Oh, que preciosidade! Muito mesmo antes de haver o que quer que seja. Nós olhamos para este mundo ciferal, olhamos para estes mundos que foram criados. A ciência está boquiaberta em olhar para este espaço infinito, e quanto mais ela anda pelo espaço afora, anos-luzes, milhões, bilhões de anos-luzes, e isto não tem fim. E este Deus tão grandioso, é por isso que nós cantamos: quão grande és tu, Senhor! Antes que qualquer um destes planetas, antes de qualquer uma destas galáxias, antes de qualquer um destes mundos serem criados, Deus nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo. Veja o quão grandioso isto é, meus preciosos amigos, irmãos, ouvintes amados. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse um sol, antes que houvesse uma estrela, que houvesse uma lua, que houvesse luz, antes que houvesse qualquer coisa, antes mesmo de Deus ser Deus, porque Deus quer dizer objeto de adoração, já em seus pensamentos, os pensamentos eternos de Deus, Deus nos escolheu por predestinação, por presciência, sabendo que nós estaríamos aqui por sobre a face desta terra, sabendo que haveria pecado, sabendo que nós nos perderíamos, mas, todavia, o seu grande amor nos alcançou, ainda antes da fundação do mundo. Observe isto comigo: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, aquela vontade previamente antecipada pelo seu conhecimento. Oh, isto não é maravilhoso, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes? Ele te amou antes que o mundo existisse. Ele sabia, conhecia tudo ao seu respeito, a sua natureza, ele conhecia as suas fraquezas, ele conhecia os seus hábitos, ele sabia tudo sobre você, ele sabia o que você ia ser, e quando ele olhou por todo este universo e de todas as coisas que aconteceria, ele te escolheu. E quando foi que ele fez isto? Quando não havia nem mesmo uma fagulha de luz. Oh, meus queridos, isto nos faz eterno como Deus é eterno. Então, quando você recebe o seu precioso Espírito Santo, você se torna eterno como Deus é eterno. Você está com Deus, você tem uma parte de Deus em você, você tem o DNA de Deus em você. Deus abençoe, meus preciosos irmãos, e que esta preciosa palavra seja verdadeiramente uma renovação de ânimo, de vigor, de disposição no seu coração, que o Senhor encha a alma de vocês deste gozo inefável dos céus.